Boa tarde a todos. Nós estávamos esperando só o pessoal chegar. É com muita alegria e com muita gratidão ao mesmo tempo que eu e o Guilherme, a gente vai representar aqui a equipe do programa Caxias da Paz e representar de alguma forma o que a gente tem aprendido, né, Gui? Nesse 1 ano de convivência. Chamar o Guilherme de Gui, de alguma forma, é também demonstrar o quanto os círculos de construção de paz nos fortalecem e aproximam os relacionamentos. Eu costumo brincar que, no final, todo mundo vira amigo, né? E a gente acaba se chamando mais carinhosamente por ou nomes menores ou por apelidos. É até difícil falar, depois de um dia onde os relatos dos consultores e os próprios jovens e os facilitadores dos territórios demonstraram de uma forma tão rica e intensa o que são os círculos de construção de paz e o que a gente pode aprender. E às vezes eu fico pensando, inclusive, o que a gente ainda não tem noção que pode aprender. Porque é pouco tempo. Se nós pensarmos que a gente vem vivendo círculos de construção de paz há só 9 anos. Há mais tempo no Brasil a justiça restaurativa, mas os círculos como metodologia restaurativa há só 9 anos. E a gente já tem tudo isso que a gente vem vivendo. A ideia hoje é conversar com o Guilherme, que é o nosso professor de neurociência e tem acompanhado as escolas, sobre como os círculos podem auxiliar no desenvolvimento e no comportamento dos alunos na sala de aula. Antes, a consultora Raquel trouxe um pouco da fala do Howard Zehr, e é assim também, lembrando o Howard Zehr, que eu quero começar a minha fala de hoje. O Zehr diz, no último livro que ele escreveu, na verdade, na reedição do livro Trocando as Lentes, o último capítulo dele é fazendo como se ele fizesse um novo olhar sobre o que a justiça restaurativa tem feito no mundo. E uma das coisas que me impactou nessa leitura é que um dos ambientes que mais vem crescendo o uso e o incentivo da justiça restaurativa são em ambientes educacionais. Ambientes estes que a gente teve um dia inteirinho de experiências. Pouco tempo, na verdade, o dia de hoje, para demonstrar tudo que a gente vem descobrindo com os círculos. Mas uma outra coisa nesse capítulo que Howard Zehr nos diz é sobre o cuidado que a gente tem que ter com o método restaurativo escolhido. Ele nos chama a atenção para que a gente não use tecnologias novas para fazer mais do mesmo. Ou seja, que quando a gente faz uma escolha de qual método utilizar, esse método verdadeiramente viva os princípios e os valores restaurativos. O método, ou a metodologia, ou a técnica, ou a ferramenta que a gente vem usando, no dia de hoje apresentado, como metodologia restaurativa, inclusive do Tribunal de Justiça, são os círculos de construção de paz. E um dia me questionaram, é uma ferramenta, é uma técnica, o que é de verdade? E eu me dei o trabalho de olhar todos os materiais para ver o que é mesmo o círculo. E aí, em cada um dos materiais, fala um pouco disso. A gente tem uma abordagem de que o círculo pode ser uma ferramenta, uma técnica, em outro livro fala em metodologia. Mas o importante é que a gente olhe para isso e verdadeiramente tenha a dimensão, a responsabilidade do que a gente vai fazer com essa metodologia. O círculo, a gente sabe que ele é composto ou estruturado por elementos fundamentais, que são o objeto da palavra e a peça de centro. E ele acontece a partir de etapas. Etapas que são as cerimônias, que são as checagens iniciais e finais, são as construções de valores e diretrizes, a contação de história, que a gente pode dizer que é a cereja do bolo, mas, ao mesmo tempo, eu também acho que não tem cereja do bolo, porque cada etapa, ela organiza para a próxima etapa. E se a gente precisar falar de problemas, vão ser só depois de abordar todas essas outras etapas. Depois de a gente fazer ou convidar as pessoas a se conectarem empaticamente. Mas a gente já vem vivenciando, a partir dos relatos de hoje, e já é de algum conhecimento nosso, que esses elementos e essa estrutura do círculo, eles trabalham com o autocontrole, eles desenvolvem a empatia, proporcionam que a gente vivencie as inteligências múltiplas, fazendo com que floresça
mais ainda os talentos com que cada um de nós temos. E a pergunta de hoje não pode ser nada menos do que uma pergunta norteadora, né, gente? Afinal, o círculo só me fez ser mais questionadora ainda. Para quem já adorava pergunta, trabalhar com círculo só me fez ter mais perguntas e menos respostas. Então, a pergunta que eu quero fazer para o Guilherme hoje é isso. À luz da neurociência, Gui, o que os círculos de construção de paz, ou o que o método dos círculos podem auxiliar no comportamento das crianças e adolescentes na sala de aula? Boa tarde. É um imenso prazer poder falar para vocês e falar sobre um tema que é ao mesmo tempo intrigante e fascinante. E é difícil nós elencarmos alguns pontos assim para poder discutir acerca das neurociências. Então a gente vai tentar fazer um apanhado envolvendo essas etapas que estão estabelecidas no método de círculos de construção de paz não conflitiva. Primeiro, nós temos o check-in e nós temos o cerimonial, né, de abertura do círculo. A primeira coisa que a gente nota é que as pessoas, dentro desta configuração do círculo e fazendo um cerimonial estruturado, as pessoas tendem a distensionar. O que significa isso? Você atenua o nível de estresse. À luz da neurociência, isso é extremamente importante para a abertura do canal de observação, para a abertura do canal comunicativo e para a qualidade da responsividade comportamental. Quando você está no gatilho do estresse, a gente dificilmente consegue flexibilizar o pensamento, que nós na neurociência chamamos de um aspecto das funções executivas, aquelas funções que organizam o aprendizado e educam o comportamento. Então, dificilmente eu consigo buscar alternativas, fazer o que nós chamamos de flexibilidade cognitiva. Eu tenho uma linearidade muito maior para resolver os problemas. Então, eu diminuindo essa tensão, consequentemente, melhorando o humor, eu também estou trazendo à tona uma liberação muito grande, potencial, de uma neurotransmissão responsável pela melhora do humor. Se nós pensarmos nessa neuroquímica, eu não posso parar com ela tão somente na melhora do humor. A serotonina, essa responsável pela modificação, pela modulação do humor, ela também aumenta a acuidade sensorial. Eu percebo o mundo de maneira muito mais potencial. Eu costumo dizer na área da educação, por que a educação ouve falar muito que a melhora do humor facilita o aprendizado? Porque essa química, ela abre as portas sensoriais, aumenta o input, aumenta essa entrada informativa. Então, um dos aspectos importantes dessa primeira etapa é exatamente isso. É você melhorar o humor, você distensionar a pessoa, tirar aquela linearidade de responsividade, o gatilho do estresse, e tornar essa pessoa mais permeável àquilo que vai acontecer nas próximas etapas, nas etapas subsequentes. Um outro momento importante, não menos importante, é a da contação de história. O que nós vemos e podemos buscar das neurociências? Estudos com ressonância magnética funcional mostram que, quando nós estamos ouvindo alguém, quando nós temos essa relação do contador de história e do ouvinte, a atividade cerebral ela se conecta. E olha que interessante, a atividade do ouvinte, ela busca acompanhar, mesmo que ainda, de maneira tardia, em 1 ou 2 segundos, aquilo que está sendo contado pelo contador. E lembrem, quem está contando a história está com o objeto da palavra.
aqui eu já posso associar um outro elemento importante para quem está ouvindo, que é o autocontrole, o exercício do autocontrole, ou seja, o exercício de controlar o impulso emocional de querer falar exatamente naquele momento. Porque visualmente ele identifica que o objeto não está com ele. E é aquilo que abre o espaço de fala para quem está dentro do círculo. Mas retomando essa questão da relação ouvinte e contador, quando o ouvinte está verdadeiramente conectado com a história do outro, o cérebro, essa atividade cerebral, ela consegue antecipar no ouvinte, em até 2 segundos, a história de quem está contando. É o elemento de imagiamento. Você acumula as informações ao longo daquilo que ele vem contando e você já começa a criar uma perspectiva acerca do que ele está falando para você. Mas não paremos por aí, porque do lado de cá vocês têm um cara que é fascinado pelas neurociências. Então a gente busca relações mais amplas. Como é que eu consigo observar alguém me contando uma história? Eu preciso dar atenção. Então, este momento, ele também permite que você faça uma atenção seletiva. Mindfulness, né? Aquela atenção plena. Ok, isso não me diz muita coisa, porque quase que seria uma questão óbvia, uma perspectiva óbvia. Mas e se eu trouxer alguns dados para vocês, neurocientíficos, dizendo o seguinte: nós usamos a área para fazer a atenção concêntrica no córtex pré-frontal, atrás da testa de vocês, uma área chamada giro cingulado anterior. É ele que potencializa a atividade concêntrica, a atenção plena, sustentada, não é aquela que eu fico variando, né, fluindo a atenção. Esta área, ela também é responsável pela formação da empatia. E eu posso dizer, à luz da neurociência, que as bases de formação da empatia dependem de uma qualidade observacional ou de uma boa atividade do giro cingulado anterior. Quando eu faço isso, e aí eu busco uma outra etapa que antecede essa que eu já falei, que é a cerimônia de abertura, a gente trabalhando essa atenção plena, eu desconecto ou eu diminuo, atenuo a atividade cerebral de uma região chamada córtex parietal posterior, onde eu estou identificando com a mão. Esta área é a área que nos conecta no mundo. E me permitam, nesta loucura do mundo, tentando fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo, tentando pensar em 50 mil coisas ao mesmo tempo. Isso é muito bom para quem quiser desenvolver um transtorno de ansiedade, isso é maravilhoso. Então o círculo permite, essa etapa do círculo permite que você atenue esta atividade dessa área que nos conecta nessa loucura toda e faça um foco atencional maior para aquilo que está sendo estabelecido ali. E isso eu conversei com o Dr. Leoberto, lá no início do projeto, que eu fiquei muito encantado porque o projeto trazia um método. Método é como fazer. Então, alguns aspectos da justiça restaurativa, alguns aspectos dos círculos de construção de paz, nós até podemos exercitar de maneira isolada nos nossos ambientes. Mas se você não fizer toda essa ritualização, você não está utilizando o método. E tudo que nós apresentamos em matérias de resultado, ele provém dessa estruturação. Isso é importante nós pensarmos também. E não foi à toa que eu salientei aquela questão da frequência, da regularidade e frequência dessas atividades. Você não modula comportamento utilizando isso de maneira muito espaçada. Você acaba sendo absorvido por aquilo que está sendo mais potencial, mais frequente.
Assim como nós somos absorvidos também, o nosso cérebro se adapta à cultura. A cultura nos absorve e nós modulamos comportamento a partir da cultura. E por isso que é bom também ter isso dentro de uma perspectiva institucional. Não é o Guilherme fazendo, mas é a instituição escolar fazendo. E que bom se toda ela estiver imersa nisso. Mas podemos ir mais adiante. Nós falamos também que todo esse método, ele auxilia para que a gente venha a uma perspectiva de atenuar os conflitos, reduzir os níveis de violência. Bom, então eu já posso pegar a primeira parte, porque quando você eleva o humor das pessoas, quando você aumenta a serotonina, diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, você automaticamente diminui, reduz, atenua o comportamento agressivo. É absolutamente paradoxal você querer brigar com alguém estando de bom humor. A primeira coisa que você tem que fazer é reduzir, é modificar a sua condição humoral. Então, o círculo ajuda muito nisso também. Mas retomemos para essa subsequência das etapas. Essa área que faz a atenção plena, a atenção concêntrica, da base da empatia, ela também nos ajuda a atenuar as nossas dores. Ainda muito confuso para alguns. Nós falamos aqui, e aqui eu quero elogiar abertamente a fala do Eric, que se expressou muito bem e trouxe uma questão importante. Quando a gente consegue se reconhecer, quando a gente consegue se entender melhor, a gente acaba gerindo melhor aquilo que, né, nós trazemos. Isso para dizer para vocês que a gente pensa muito na dor física, mas a gente esquece da dor emocional, da dor psíquica. E se eu trouxer um elemento neurocientífico, talvez eu impacte de maneira muito mais potencial a todos vocês. A mesma área, a mesma circuitaria neural, as mesmas redes neurais responsáveis por processar a dor física. E deixa eu fazer um parênteses. Sentir dor física é prazeroso? Claro que não. É extremamente punitivo. Conhece alguém que sofra de dor crônica e tem um humor lá em cima? Não. Primeira coisa que acontece é a modulação do humor. E a pessoa se torna mais incisiva. Por isso que os tratamentos para dor crônica é a base de antidepressivo, para aumentar os níveis de serotonina. Atenua a dor, mas modula o humor também. Retomemos. A mesma circuitaria que processa a dor física, ela processa a dor emocional ou a dor psíquica. E dado o prolongamento de imaturidade dessas áreas todas, a área da formação, ou as áreas da formação do vínculo afetivo, se entrelaçam com as redes neurais responsáveis pelo processamento da dor. Podem combinar dor física e dor psíquica. Então, quando o círculo propõe alguém se tornar contador e vários se tornarem ouvintes, você também conecta essas áreas do cérebro com uma área de número 45. Procurem depois, a gente usa muito isso na neurocirurgia, né? Que também é no córtex pré-frontal, nessa que educa o comportamento, mas ela é responsável pela sensação de pertencimento. A maior atividade dessa área automaticamente modula todo o meu cérebro, diminui o nível de estresse, aumenta o nível de confiança, aumenta o comportamento pró-social, aumenta a busca de apoio social.
e forma o vínculo afetivo. Tudo isso por quê? Porque aumenta o potencial de liberação de uma outra neuroquímica, a ocitocina, que muitas vezes nós conhecemos pelas ações periféricas que ela tem. Contração uterina, constrição dos ductos mamários para amamentação. Mas isso tudo está dentro desta organização do círculo. Então nós modificamos a química, nós modificamos a perspectiva de percepção do mundo e das circunstâncias envoltas ali, e nós, consequentemente, modificamos a nossa forma de agir. E isso faz uma grande diferença. Gui, uma das coisas que a gente tem ouvido muito, e que eu acho que vai ajudar se tu puder responder, é quando a gente escuta que a gente está perdendo tempo de conteúdo, né? Tu trouxeste toda uma questão do que a gente ganha a partir do emocional. E aí o meu convite é para que tu possa trazer um pouco o quanto o cognitivo está ligado ao emocional, né? É perda de tempo mesmo ou é um investimento de tempo utilizar o círculo dentro da sala de aula? Muito bem. À luz da neurociência, claro. Por favor, né? Senão não está dentro do meu domínio, eu não arrisco a responder. Isso eu ouvi falar logo que os meus filhos nasceram. A minha esposa disse assim: não vai usar os nossos filhos como ratos de laboratório. E eu disse a ela: é impossível estudar e não botar em prática. E desde pequenininho, sabendo que o direcionamento ocular está ligado às principais áreas da atenção, as áreas da atenção estão diretamente relacionadas à circuitaria que embasa o vínculo afetivo, que embasa a empatia, e aí por diante, eu trabalhei com eles desde pequenos, assim, sempre falar alguma coisa olhando no olhinho do papai. E eu ouvia muito isso. Mas que perda de tempo. Como tu perde tempo com isso? E eu sempre disse: não, eu ganho tempo. Quando eu ia falar com os meus filhos, e muitas vezes não era algo para elogiar, era algo para puxar a orelha, e isso gera um impacto emocional punitivo, negativo para a criança. O meu filho, ele tem um traço de personalidade de mais amabilidade, assim. Desculpa, um temperamento mais amável. A minha filha, ela é mais incisiva, digamos que um temperamento mais forte. E quando eu vinha para falar com ela, olhando no olhinho do papai, e ela sabia que era para repreender alguma coisa, logo ela fazia assim. Desviava o olhar. E eu então, como não era esse comportamento que eu gostaria, ou seja, comportamento é matéria, é formação de proteínas no cérebro, que estruturam o cérebro e dão a ele uma funcionalidade direcionada, por isso os nossos hábitos. Eu parava de falar. E também ouvia muito isso. Guilherme, tu está perdendo tempo, fala o que tem para falar e pronto. Não, eu não posso falar sem um foco atencional adequado para isso. Eu preciso de uma entrada boa, de um input bom. Lá na escola, ainda nós temos essa perspectiva de que trabalhar elementos emocionais, trabalhar elementos relacionais é perda de tempo. Mas eu posso fluir para vários dados neurocientíficos para vocês. Primeiro, se eu pegar essa neuroquímica do vínculo afetivo, ela não só aumenta a confiança, como ela serve como um gatilho potencializador da memória. Então, quanto melhor o vínculo afetivo, quanto melhor o impacto emocional, mais efetividade você tem em todo o outro campo dos aspectos cognitivos. E mais, os educadores aqui, os professores aqui, se preocupam muito, por exemplo, em trabalhar desenvolvimento de padrões motores com as crianças, não é? Que a gente então, vamos trabalhar psicomotricidade fina. Sim ou não? Tem que ter uma boa capacidade psicomotora, por quê? Porque depois ele tem que se virar, né?
que nós chamamos de praxia ideatória e ideomotora, né? Na neurociência a gente usa também esses dois termos assim para dizer o que eu vou fazer só com o meu corpo e o que eu vou fazer usando ferramentas, lápis, caneta, né? E assim por diante. Bom, a mesma área que vocês usam para trabalhar os padrões motores, recortar, fazer punção, fazer alinhavo, bater um martelinho no prego, né? Enfim, fazer várias atividades de comportamento motor padrão, ela serve para alicerçar uma estrutura neural primitiva que se localiza abaixo do sistema emocional, mas que serve como um recurso histórico do nosso viver. E é dali que a gente vai, posteriormente, extrair informações, elementos para as tomadas de decisão. Mas calma, calcados em princípios ético-morais. Ou seja, o que vai me ajudar a organizar a conduta social calcada em comportamentos que eu chamo socialmente desejados. Então, Catiane, não é perda de tempo, é um grande investimento. Vale a pena investir em tudo isso. E passando depois para uma perspectiva mais profunda do círculo, quando as pessoas já estão mais envolvidas com as etapas do círculo, a gente não pode esquecer que tudo que nos é informado, ele não tem um direcionamento absoluto para as áreas cognitivas. Ele passa por uma avaliação emocional. E uma área por onde passam todas essas informações é para uma área chamada ínsula. A ínsula é uma área responsável por fazer um mapeamento da minha condição. Como eu estou numa condição de bem-estar ou numa condição de mal-estar. Olhem aonde eu vou chegar. E ela, juntamente com aquela área da atenção, essa atrás da testa que eu falei para vocês, ela alicerça não só a empatia como um todo, mas ela alicerça a melhor das empatias. Porque não caiam nesse erro. O sociopata também tem empatia. Não é à toa que ele nos bajula para fazer, nos manipula para fazer exatamente aquilo que a gente quer e ficar dentro de uma condição de benefício próprio, calcado nos princípios do belo prazer. A empatia emocional é aquela que quando alguém quebra a perna do meu lado, ao invés de socorrer, eu sento junto para chorar. Essa também não é muito positiva, não. Mas essas áreas conectadas em cima disso que eu estou dizendo para vocês, elas adicionam potencial para a formação da empatia, da preocupação empática. É aquela que eu me coloco à disposição de ajudar as pessoas. Eu me envolvo com as pessoas. Eu me conecto, eu crio essa interconectividade. E trazendo tudo isso, todo esse acoplamento estrutural e funcional que as etapas do círculo me proporcionam, eu posso dizer para vocês que a gente tem uma melhor atividade, digamos assim, da região atrás dos olhos. O que essa região vai fazer? Ela vai controlar os meus impulsos emocionais e ela, juntamente com aquela área da atenção, que eu já falei, ela é responsável pela gestão dos conflitos intrapessoais e dos conflitos interpessoais. Então, mais uma dica para nós. A mesma circuitaria, as mesmas áreas que eu utilizo para gerir os meus próprios problemas, conflitos, são as áreas, são os mapas neurais que eu vou utilizar para gerir os conflitos interpessoais. O que o círculo faz? Ele regenera, ele restaura valores próprios. Isso foi dito o dia inteiro. Fazendo isso, eu aumento o meu potencial de gerenciamento dos conflitos intrapessoais, endógenos.
E, consequentemente, me coloco muito mais capaz de gerir os conflitos interpessoais. Não é à toa que os dados nos mostram. E eu tenho correlações estatísticas que vai para o relatório mostrando que sim, existe uma correlação entre se sentir melhor dentro da escola e diminuir os xingamentos, diminuir a resolução por conflitos, a resolução por propostas, perspectivas agressivas. Então existe uma congruência, né, nesses aspectos, nesses fatores. Aqui eu reforço, reitero o que eu falei na parte da manhã, que é um cuidado que nós temos que ter também. Muitas vezes, quando a gente tem um senso de injustiça, a gente exacerba a nossa raiva e a gente reduz o potencial empático. E a gente não pode esquecer que tudo isso vai modificando estruturalmente e funcionalmente o nosso cérebro. E aquela área que eu falei para vocês, do comportamento padrão, que extrai elementos ético-morais para as tomadas de decisão, elas são responsáveis pela formação dos hábitos. E se essa proposta de círculos de construção de paz, esta proposta que nos leva a viver uma condição de melhor bem-estar, for consolidada como hábito, o cérebro, na tomada de decisão, vai privilegiar aquilo que eu tenho de melhor, os nossos hábitos. Mas para isso eu preciso ter mais frequência, aumentar a frequência e ter uma melhor regularidade. Vocês não vão ver um campeão olímpico treinando uma vez por ano. O treino é diário. E que a gente possa, a partir daí, se estruturar muito melhor. Claro que, agora para brincar com vocês, por favor, não me levem a sério. Como eu sou pesquisador na área da medicina, nós podemos descartar tudo isso e podemos, então, fazer um convênio poderoso com os laboratórios farmacêuticos. Então, se você quer melhorar o humor, Rivotril não tem coisa melhor. A droga da felicidade. Como diz a esposa de um amigo meu, eu tento agora brigar com o Júlio e não consigo. Isso é o efeito da droga. Aí me perguntam assim, mas Guilherme, eu tenho uma droga, né? Eu tenho uma medicação para aumentar o vínculo afetivo? Tem também. Tem também. Ocitocinon 50 miligramas, ocitocina spray nasal, usado hoje para autistas para aumentar a comunicação, né, a permeabilidade, né, de comunicação. Mas nós não precisamos. Nós temos a proximidade corporal, nós temos o toque, nós temos o acolhimento. Não é à toa que em bases biológicas da essência do humano enquanto humano, que é o cuidado, a gente pega o nosso bebê no colo. A gente aproxima ele do nosso corpo. Não é só para uma regulação, uma perspectiva de termorregulação, é para liberar a ocitocina também, para formar vínculo afetivo, para aumentar a confiança, para aumentar esse potencial de comunicação entre as partes. Então nós podemos fazer tudo isso. E mais um dado, eu tenho 2 problemas, começar a falar e parar. Acho que vocês já estão percebendo. As placas já estão ali no negativo, já passou tanto, eu vou parar, prometo. Não é à toa que vocês, quando estão num desconforto emocional, vocês têm um sintoma na região gastrointestinal. Essas áreas responsáveis pela empatia, responsáveis pela condição, percepção endógena de bem-estar e mal-estar, têm uma comunicação bidirecional com a região gastrointestinal. Por isso, dos nossos desconfortos gastrointestinais, quando a gente está inserido em alguns contextos que muitas vezes são mais hostis. Guilherme, mas nessa parte da avaliação emocional, por que tem pessoas que preferem o dinheiro a uma condição de bem-estar, né, do ambiente muito melhor? Porque a mesma área, a área global que faz a avaliação, essa atrás dos olhos.
Mas a parte anterior, ela avalia a parte monetária. A parte posterior, ela avalia essa perspectiva de condição saudável do toque, do sabor, do acolhimento. Temos como comprar as pessoas? Temos. Mas esqueçam o real. Comprem com afeto de proximidade corporal, de amabilidade, de acolhimento. É a mesma área que processa, mas em partes diferentes. E é assim, penso eu, que vamos conseguir modificar um pouquinho dessa nossa condição aí fora. Mas não esqueçam, temos um cérebro biologicamente programado para se adaptar ao meio. Pensamos muito nessa modificação no sistema, numa perspectiva de macrocultura, mas que a gente possa pensar que precisamos iniciar tudo isso nos microsistemas. Uri Bronfenbrenner, os microsistemas se estabelecendo bem, eu tenho uma irradiação potencial para os mesosistemas e aí, quiçá, para um macrosistema. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou falar. Fica aí. Para agradecer e fechar a fala e a parceria com o Guilherme, ele trouxe duas coisas que me remeteram muito ao círculo também e à metodologia. Quando o Guilherme fala sobre o convite a filha dele olhar nos olhos, nós, facilitadores, sabemos que nós não podemos fazer esse pedido dentro de um círculo. Nós não devemos pedir para que as pessoas que estão sentadas nos olhem nos olhos, porque a gente acolhe cada um da forma que chega. E sabemos também que muitas vezes os comportamentos são defesas. E aí eu me dei conta na tua fala, Gui, eu já sabia dos porquês de ter um centro de círculo ou uma peça de centro. Mas com a tua fala me reforçou ainda mais a importância disso. Quando a gente tem uma peça de centro, também a gente busca segurança. A gente já vinha percebendo que olhar para algum lugar dá segurança para falar sobre coisas que não são tão fáceis de falar. Mas hoje isso reforçou ainda mais. Muito obrigada por fazer vir à luz mesmo. Outra coisa que me ficou mais claro também foi a importância da ordem das etapas. Seguidamente, as pessoas questionam nos cursos, não dá para fazer as diretrizes antes dos valores? Porque aí já fica mais fácil, desde sempre. As pessoas já se comportam mais. E, verdade, né, gente? Vamos brincar lá no 6º ano, né? Eu brinco 6º ano, 7º ano, né? Exige muito mais de nós, facilitadores, até chegar nas diretrizes. E a resposta, até ouvi o Guilherme em outras aulas, era que a gente, se já fizesse as diretrizes de cara, a gente convidava as pessoas a já ficar em caixinhas, como nós somos convidados em todas as quase instituições que a gente frequenta. Mas agora eu tenho uma outra percepção do porquê conectar as pessoas com o emocional pelos valores, para depois ir para o mental, que são as diretrizes. Faz muito mais sentido hoje para mim, depois que eu comecei a te ouvir. Eu acredito que o desafio da educação é olhar para os círculos de construção de paz não como algo a mais do que a educação já faz, mas olhar para os círculos como uma ferramenta que vem auxiliar o que já se faz. A gente já percebeu aqui pelos relatos a imensidade de locais que a gente pode utilizar o círculo de construção de paz. A gente precisa fazer com que ele seja pedagógico mesmo. E aí a gente pode pensar e lembrar de todas as inteligências que a gente tem numa sala de aula. Cada um de nós tem um tipo de inteligência. O Howard Gardner, que é o cara das inteligências múltiplas, ele diz que cada um de nós tem 2 natas e que o meio desenvolve, que o meio auxilia nesse desenvolvimento. O Daniel Goleman, que é o cara que fala das inteligências emocionais, que é disso que a gente está falando, ele diz muito que a inteligência emocional ela pode ser ensinada, assim como a gente ensina matemática e português. Ainda, outros autores dizem que tudo que a gente vai aprender leva muito tempo. Então, gente,
nós não podemos acreditar que apenas um círculo vai mudar um comportamento. Nós precisamos olhar para o círculo como um processo e investir nele como algo pedagógico para, de fato, ensinar os comportamentos que nós queremos. Eu acho que esse é o nosso desafio. Olhar para isso e ser curioso. A Raquel falou que o Howard Zer fala do maravilhamento. Um outro valor que ele fala muito nesse último livro também é a curiosidade. Que a gente se mantenha curioso para ver o que tem além. O que mais eu posso fazer? Aqui no dia de hoje, vocês ouviram alguns exemplos de círculos. Mas a gente ainda não sabe tudo. A gente quer aprender a partir da criatividade de cada um que está nessa sala. Porque a gente faz parte de um mesmo time. E a gente tem um objetivo só, que é uma sociedade melhor para todos. Muito obrigada.